Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa Cidade na Rede. E hoje um programa especial. Estamos no finalzinho do ano. Vamos iniciar um processo de retrospectiva. Grandes entrevistas, grandes personagens que passaram por aqui ao longo deste ano. Vamos iniciar a nossa viagem falando de arte. Falando com atores, falando com músicos, falando com muita coisa bacana. Aliás, grandes histórias ouvimos aqui no programa Cidade na Rede. Nosso primeiro convidado é o Ivo Tatu, ator, dublador, que conta um pouquinho sobre a sua trajetória, algumas histórias de Ivo Tatu que com certeza todos vocês gostaram muito. Coloca na tela. Comecei a dublar em 1993, na antiga SC. Né? Aí eu fui lá, menti pro Jorge Barcelos, falei que sabia dublar e tô enganando os caras até hoje. Até hoje, mas você já dublou? Fala assim, alguma coisa bacana, assim, tem muito personagem que você já fez. Ah, tem muita coisa, mas assim, tem aqueles que são, vamos falar assim, os que marcam a tua vida. Carro-chefe. Tem, claro. E todo mundo sabe o carinho que eu tenho, assim, a felicidade que eu tive de fazer o Bananas de Pijamas. Que eu fazia o B2. Aliás, uma história louca, eu tô lá no estúdio do Mário Lúcio, lá na Gota Mágica, aí ele falou assim, cara, tá chegando um produto aí no Brasil, tal, é uma bananinha de pijama, tal. Eu falei, pô, Mário, você tá maluco? Uma banana de pijama? Como é que o cara botou um pijama numa banana? Rapaz, é o maior sucesso lá na Austrália e tal, e tá vindo pro Brasil. Cria uma vozinha aí. E eu fiz aquela coisa ali brincando. Meu irmão, foi o maior trabalho da minha vida. Coisa de 1 ano, 2 anos depois de começar a dublar o Bananas, eu tinha ganho 2 discos de ouro com Bananas. É porque ali você cantou, você fez show. Teve um CDzinho, teatro, conheci o Brasil de cabo a rabo, pra todo canto do país eu viajei com Bananas de Pijamas. E, cara, tive assim, aquele momento de glória, né? Você tá no camarim do SBT, entra uma Hebe Camargo, eu quero saber quem é o Banana, quem é... O Banana sou eu. A voz... Como que era a voz do B2? Ai, tá pensando no que eu tô pensando, B1? Nós somos os patrulheiros da praia! Olha que bacana, cara. E é muito legal porque isso marcou uma geração, de repente virou boneco, o pessoal comprava, era roupa, era bonequinho, era DVD. Você tinha acesso a tudo isso? Esses produtos chegavam assim, alguma coisa a você? Não assim, eu tinha participação em tudo que tivesse minha voz. Tá. Aí eu tinha participação. Agora, nos quase 1000 produtos que tinha do Banana de Pijama, de escova de dente, a chinela, um monte de coisa. O artista, ele vive muito com intensidade o amor pelo que faz, né? Lógico, além da parte comercial, que tudo bem, os direitos, né, principalmente em relação à sua voz, mas eu imagino o orgulho que você tinha, porque você é um cara do povo. Você é um cara que sempre está andando, a gente até vai falar isso, você está sempre em escola de samba, você está em boteco no Bexiga. Você está, enfim, com todo lugar, você está conversando com muita gente. Fazer parte disso e ter sua voz falada por tanta gente, imagina que tenha sido muito legal para você. Né? Cara, eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente não tem noção das coisas que a gente faz. Eu comecei, por exemplo, no show de rádio do San Girardi, aquele programa que tinha lá, né? Isso foi em 88. Eu não tinha noção para quantas pessoas eu estava falando. Eu sei que eu pegava o texto ali, o San Girardi, e eu tirava aquela onda ali, fazia minha brincadeira, e acabei me destacando. E assim, cara, para mim é um trabalho como outro qualquer. E você... E a dublagem é uma coisa fascinante, porque é lógico, quando as pessoas falam, dublador, o dublador, é lógico que ele tem seus personagens que marcam, desenhos, alguns filmes, mas o dublador, ele dubla todos os dias. E ele vai dublar filmes que nem ele se lembra. Isso acontece. E é muita coisa, e você... quais os personagens... Faz a sua voz do personagem, não, a voz é dele.
Né? É isso que é muito maluco. Imita a sua voz. Não, a não voz é a minha, que eu dou oi pro porteiro, que eu vou comprar pão e é a que eu faço dublagem, né? Isso é muito louco, né? Dos personagens, né? Não, é verdade. E você se sente meio dono do personagem. Eu vou te contar que eu tive um ciúme danado quando alguém me tirou o Ice Cube, que era eu que dublava o Ice Cube. E aí foi um colega nosso que foi dublar, o cara, muita gente boa e tal. Mas quando eu fiquei sabendo que estava tendo uma série onde o Ice Cube participava e tinha outra pessoa dublando, eu me senti enciumado, me senti traído. Não, o Ice Cube me traiu, porra. Legal, grandes histórias com Ivo Tatu nessa retrospectiva. Agora, vamos conversar com uma cantora. Vamos lembrar, né, como foi esse bate-papo com uma grande cantora, atriz, dubladora. Estou falando da Mirla, ela mesmo, das Patotinhas, para falar um pouquinho sobre o seu início de carreira, muito novinha aí, boas histórias que vocês acompanharam no programa Cidade na Rede. Coloca na tela! Antes de eu sair da Patotinha, eu compus uma música e entrou nesse disco aqui, ó, nessa novela, Vovô e Eu. Vovô e Eu. É, eu compus com Paulo Fedato. Que era, Fedato, nossa. É. Que era foi no SBT essa novela? Foi no SBT. Foi. Ele era diretor musical e a gente sentou um dia e vamos compor uma música para esse disco e quem cantou foi a Mônica. Ah, é? Que legal. Tá no Spotify essa música. Vamos, qual que é a música que eu... Daniel, O Sonho é Você. Que era o quê? Um personagem? Era o personagem principal. O mocinho da história. Da história. E aí, depois veio o Banana Split. Aí, o que aconteceu? Já tava... Aí, vou sair da Patotinha. Porque eu ia pro Guarujá e conheci o Luciano do Vale. Sim. Gravando Verão Vivo. Verão Vivo Fomos da Band. gravar com a Patotinha várias vezes. Aquele programa na praia, ao vivo, às 2h da tarde. E o Luciano do Vale falava assim pra mim, menina, a câmera gosta de você. E eu falava assim, nossa. Grande Bolacha, saudoso Bolacha. E a gente ia no karaokê, no Beach Club, que tinha dentro do Hotel Casa Grande, sim, toda noite. Então, o que acontecia? A gente varava a madrugada cantando, dormia, acordava para ir gravar o programa. E aí eu comecei a fazer júri do programa. Então, eu peguei muita amizade com eles. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, eu acho que eu vou sair da Patotinha. Ele falou assim, eu tenho um trabalho para você. Eu preciso de uma repórter para um programa que eu estou lançando chamado Dog Show. E eu, mas o que eu vou fazer? Você vai entrevistar gente famosa que tem cachorro. Eu falei, ai, que legal. Meu primeiro entrevistado... Quem? Pelé. Nossa! Ele me jogou assim na Rede dos Leões, Eu cheguei a ver essa entrevista. Foi uma coletiva, Luciano, num restaurante em São Paulo, e que iam se falar sobre as Olimpíadas no Brasil. Sim. Eu, molecote, assim, meu Deus, eu não sabia. Primeiro que, olha, só a primeira entrevista, tá, onde vai ser? Vai ser no Letroquê. E quem é o entrevistado? Você vai pegar a pauta lá, chego lá, é o Pelé. Mas ele não ia dar uma exclusiva para ninguém. Ele estava numa coletiva. O Luciano ligou para ele e falou assim, eu tenho uma repórter, você pode dar uma exclusiva para ela? O Pelé, um gênio. Lógico, sempre foi. Eu fiquei assim, ele fala do céu, Doberman, né, que ele tinha. Sim, isso. Sim. Aí eu levei uma camiseta do Doberman para ele, foi assim, foi extremamente generoso comigo. Foi uma coisa que eu cheguei na produtora e falei assim, Luciano, pelo amor de Deus, o que você fez comigo? Maravilha, o bate-papo com a Mirla. Agora eu quero trazer para vocês o guitarrista da banda Viper, Felipe Machado, que teve um bate-papo muito legal com a gente. E, aliás, também uma homenagem nossa do programa Cidade na Rede, até porque dias depois da entrevista do Felipe Machado, nós perdemos Pete Passarel, um dos fundadores da banda Viper, baixista, vocalista, uma pessoa maravilhosa que acabou, infelizmente, nos deixando nesta temporada de 2024. Vamos rever um
pouco da entrevista do Felipe Machado e homenageando também já Pitty Passarel. O Viper foi formado, né? Vamos dizer assim, a gente sempre considera que o começo da banda foi lá por 85, ali, meio dos anos 80, mas a gente era muito novo, né? A gente formou a banda, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, a gente era muito novo, éramos amigos do prédio, né? Morávamos na mesma rua ali e tal. Então a banda começou, a gente era muito novo. Mas quando chegou nos anos 90, a gente deu uma sorte também, que a gente acabou surfando uma onda que estava acontecendo no mundo inteiro, porque, se você lembrar bem, nos anos 90 foi aquela época que começou a aparecer o Nirvana, o Metallica lançou o álbum negro, Black Album, e veio o grunge, o movimento grunge, e o Viper começou também a tocar muito nas rádios, na MTV, a MTV veio também, trouxe muito isso. Foi uma combinação de coisas ali. Foram vários elementos assim que transformaram o Guns N' Roses, que era muito famoso, enfim. Então eram muitas bandas assim que estavam estourando, que eram bandas de rock pesado. Então, naturalmente, eu acho que o público brasileiro também começou a olhar para as bandas daqui, principalmente tanto que essa geração, você vai ver que era o Viper, o Sepultura, as bandas estavam assim, começando nessa época a aparecer mais, e indo para o exterior, né? Lembro do Corsos também numa excursão para a Alemanha. Sim, tinha outras bandas. Mais tarde veio o Angra, mas assim, era o Viper, o Sepultura. Nessa época ainda era Viper e Sepultura com um pouco mais de destaque. E a gente foi para a Europa tal, e quando voltava, era recebido assim com muita atenção, não só pelo público, pela mídia. Então, isso ajudou muito assim a divulgar essa fase da banda. Era aquele disco Evolution, né? Eu lembro da turnê, Maniac, né? a Rebomaniac, a turnê de vocês, que inclusive gerou um CD ao vivo no Japão, que foi uma coisa espetacular. Essa turnê foi em 93, 94, estamos falando de uma coisa que vai 30 anos. 30 né? anos. Enfim, então a gente fez uma turnê na Europa, uma turnê grande na Europa, e depois fizemos uma turnê, alguns shows no Japão. E daí aproveitamos que imagina, a gente sempre sonhava, né? Fazer show no Japão, você nem imagina. Quando a gente era criança, a gente nem imaginava que isso seria possível. Queria fazer o show Tinha aquela galeria da Woodstock ali, que o pessoal fazia shows na época de 89, também no máximo, né? E daí, quando a gente foi pro Japão, a gente falou assim, poxa, mas será que a gente consegue gravar um disco lá? Porque era uma coisa muito importante. A gente via os discos, por exemplo, do Deep Purple, né? Made in Japan, o Iron Maiden, Queen, os Beatles tinham aquele show no Budokan. Então as bandas que iam pro Japão era uma coisa assim muito, muito fascinante. Então agora a gente conseguiu marcar o show lá e tal, os shows. A gente falou assim, não, queremos gravar um disco ao vivo no Japão. E daí conseguimos o Maniacs in Japan, Viper Live em Tóquio. A formação original do Viper... A formação original, assim, original mesmo, né, do primeiro disco, era eu e o Ives Passarel nas guitarras, o Pitty Passarel no baixo, o André Matos nos vocais e um baterista chamado Cássio Áudio na bateria. Essa foi a primeira formação que gravou o primeiro disco. Os Soldiers of Sunrise. Realmente a gente era muito novo, aí eu tinha, no primeiro disco eu tinha 16. Nos primeiros shows a gente tinha 14, 15, 16, era realmente muito novo. Legal, antes de sair para o intervalo, dá um tempinho ainda de mais um músico, é isso mesmo. Um rapaz promissor na arte. Estou falando de Theo Clef, ele mesmo. Um músico de mão cheia e de músicas maravilhosas. Vamos curtir um pouquinho de Theo Clef falando sobre música e também fechando o nosso bloco cantando um de seus principais sucessos. Coloca na tela. Agora, no momento, estou compondo bastante, estou buscando um pouco mais de referências. E aqui no Brasil, estou com um projeto novo também. Opa! E esse projeto ele envolve música brasileira, música boa, envolve o nosso pagode. Então, em breve, lançaremos aí o Pagode do TC, em primeira mão aqui já também. Que legal! Então, ele vai vir essa referência, né, da música internacional também. Vamos misturar, tudo vira pagode. E até das mais antigos até os mais recentes. Legal! E o que é? Uma linha mais estilo que um pagode romântico ali, anos 90, ou aquela coisa mais... pagode mais paulistano, um pagode mais carioca? O que você pode dar spoiler pra gente? Vamos lá, é o pagode para agradar o pessoal, né? Então é literalmente tocar o romântico, tocar o que vai tocar o coração, até as músicas mais recentes possíveis, seja do sertanejo, ou até mesmo internacionais. A gente quer trazer essa pegada do tudo vira pagode.
Então, trazer todas as músicas e transformar elas também, animar o pessoal para virando pagode. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nada mais justo do que encerrar com a música que me trouxe até aqui. Foi A Sonhadora Eu Sou. Boa. Então, que ela vire tema de muitas vidas, de muitas fases. Quem sabe aí também do programa de viagens. Vamos dar a segunda parte. E a vida é muito curta pra reclamar, e se reclamar tem que saber retomar, porque quando parar pra pensar, o tempo já passou e não tem como voltar. Sonhar, chorar, sorrir, cantar, amar. Carpe diem, para que todos os sonhos se realizem. Eu vou viajar o mundo, eu vou conhecer as belas paisagens, colecionar experiências pelas minhas passagens. Eu vou viajar o mundo, eu vou. Sonhador eu sou. Sonhador eu sou. Eu sou. Legal, voltando ao nosso programa Cidade na Rede, o programa de retrospectiva, trazendo alguns momentos importantes de 2024. Agora quero trazer o jornalista esportivo, mas, acima de tudo, um grande cara, também músico. Estou falando de Valmir Jorge, que fala pra gente também sobre a sua experiência como músico e dos bons. Grande Valmir Jorge, aqui no programa Cidade na Rede. Eu nem comecei falando, eu comecei escrevendo, e é muito curioso isso, que é uma coisa que eu sempre faço questão de dizer. O cara fala, pô, mas ele acha bonito isso. Eu não acho bonito, eu acho que foi necessário, que é o que a gente costuma dizer lá de onde eu venho, Dracena. O sapo pula não é por boniteza, ele queria andar de carro, de moto, ele usar tênis, ele pula é por necessidade. Eu estudei até a 5ª série, não pude mais estudar. Depois, com o passar do tempo, depois já rapagão, adulto, tá, eu fiz muitos cursos, tá? Então fui autodidata em muitas coisas. Estudei até a 5ª série, depois não tinha como, tive que morar na rua, um período, uma história bem curiosa, mas enfim. Então, eu sempre li muito, e sempre ouvi muito rádio, gostei e tal. Aconteceu de eu voltar de São José dos Campos para Dracena, e eu ouvia rádio, e ficava corrigindo os caras no rádio. O cara falava, me lembro até hoje que mudou, o cara anunciou lá, Village People, não sei o que, aí eu falei assim, pô, cara burro, tá minha irmã de criação, e eu ajudando como servente de pedreiro na construção da casa dela. Ela falou assim, que você sabe tanto, por que você não vai lá trabalhar na rádio? E eu, taurino, teimoso, hoje eu tô tranquilo, mas eu era muito teimoso. Se alguém me desafiasse pra qualquer coisa, eu ia querer provar que, eu falei, eu vou lá mesmo, tomei área, então pode ir que você não precisa trabalhar à tarde, pode ir lá, eu duvido. Tomei um banho e fui lá pedir emprego. Eu já tinha conversado com um amigo, quero ser locutor de rádio, trabalhar na rádio, pra quê? Falar de música, eu não tinha nem noção de voz, dicção, nada. Aí chegou um amigo que jogava futebol comigo e falou assim, olha, velho, lá na rádio que eu trabalho, tá precisando sim, em Nova Dracena, de redator. Eu falei, eu sou redator. Você tem uma coisa que eu sou redator. Tá. Aí ele falou, então tá, eu saio da redação porque eu preciso apresentar um programa e vou pra lá, você me ajuda, eu te ajudo, tá. Aí fui lá, fiz uma entrevista com o dono da rádio, que era, o cara tava precisando, tal, o salário é tanto, até tipo hoje em dia. Eu pago um salário mínimo, tal. Não, começa quando? Você pode começar segunda-feira, era uma terça, quarta. Você pode começar segunda-feira, para começar, tá bom. Eu trabalhava numa gráfica, eu era impressor gráfico, trabalhava com aquelas máquinas manual, que se você bobeasse, prendia seu dedo à mão e tal, tipografia. Eu comecei a datilografar, até hoje é 2 dedos dessa mão e 3 aqui, tal. Nunca fiz o curso de datilografia. E aí na segunda-feira eu cheguei lá e tocando milho e comecei a ser o redator da rádio. Isso foi em novembro, começo de novembro de 1980, me lembro até hoje. Quando chegou no final do ano, um grande radialista que tinha, o velho Nitinho, tinha um programa sertanejo que era da região inteira, o cara era super conhecido. Ele fazia uma festa antes do Natal, no programa dele, chamava todo mundo que trabalhava na rádio, tal, e o pessoal ia, tal, fazia um churrascão, tal. E eu tô lá, aí ele falou, olha, agora vamos apresentar esse novo componente aqui, que ele é o nosso redator, Valmir Jorge, o menino começou há pouco tempo. Aí eu disse aqui, boa tarde, Valmir. Boa tarde, ouvintes da Nova Dracena, senhoras e senhores, que o Natal seja repleto de felicidade e um ano novo prosperoso, bem-aventurado.
muito obrigado. Aí acabou tal. Aí o gerente da rádio me chamou no cantinho e falou, vem cá, você tem uma voz boa, né? Eu, muito obrigado. Ele não pode falar normal, nós estamos fora do ar, pode falar normal. Eu, obrigado. Né? Ele falou, pô, gostei da sua voz. E eu te juro por Deus, cara, eu ouvi os caras, eu fazia um noticiário, eu ouvi os caras lendo lá, o noticiarista. Carlos Gomes, na época, tal, grandes nomes. E olha, não sei o que. Eu falei, vou falar igual o noticiarista, vai ficar uma voz bonita, né? Muito obrigado, senhoras e senhores. Aí ele falou, pô, você é uma voz bacana. E aí começou, o cara saía de férias, eu fazia nota de falecimento, aí comecei, entrei, virei isso daí. Apresentadora, redatora, apresentadora, aí fui noticiarista, aí no interior tinha isso, o cara que era estrelão, eu quero pegar 15 dias de férias, não tem ninguém pra fazer, tem aquele neguinho lá, eu tinha um apelido da Dracena de moleque de Fuminho, porque eu era muito preto, até hoje, né, agora eu sou o pretão, na época eu era bem pretinho e magrelo, eu parecia um pau de fumo. O pessoal que era do interior sabe que o fumo de rolo era enrolado num pau, quando ia vendendo e tal, ficava só aquele pau preto, ceboso. Era eu, magrelinho, preto, pau de fumo, chamado de Fuminho. Ô, Fuminho faz. Grande Valmir, um grande amigo, uma pessoa que está sempre com a gente. Outro grande amigo também, fazendo parte dessa retrospectiva aqui do programa Cidade na Rede, é o Japinha, ele mesmo. Foi baterista do CPM 22, hoje é guitarrista e também vocalista da banda Dinossauros. Ele sempre muito bacana, com grandes histórias no meio da música, nos deu uma bela entrevista e a gente coloca parte dela agora para vocês aqui. A química fechou ali, né? Sim. Porque quando eu entrei, foi na mesma época que o outro guitarrista entrou e parece que as coisas começaram a funcionar ali. A banda começou a crescer. Sim. E aí lançamos o CD independente, vendeu muito na galeria do rock. Aí um olheiro da galeria da Virgin falou, essa banda tá vendendo muito. Aí comunicou o diretor da gravadora, que era o Bonadil. O Bonadil ouviu, contratou, e a banda começou a pegar muita força, hein, né? Ficou com público, com rádio, com TV, com revista, com tudo, assim, shows maiores, cachês melhores. E aí o Reitinho, na época, continuava com aquela força que tinha no underground, porém era aquela coisa... não tinha muito mais para onde crescer, né? Cantando em inglês, as casas do underground são para 200, 300 pessoas e tal. E beleza, eu continuava fazendo, só que tinha show, outro que eu não podia, porque a agenda do CPM começou a... beleza, tinha um sub. E aí, em 2003 ou 2004, alguém lá da gravadora ouviu o som do Reitinho e falou, Japinha, chega aí. Esse som é muito bom, hein? Só que é em inglês, né? Eu falei, mas é o som que a gente faz, em inglês e é bom. A gente gosta assim. Aí mostraram pro Bonadil, o Bonadil chegou e falou, Japinha, em inglês é bom, mas chega aí, se vocês fizerem um disco em português, eu lanço, hein? Ixi. E eu com o CPM, Planeta Atlântida, Brasil inteiro, todas as rádios, revista, Faustão. Aí cheguei nos caras, não ia também deixar de falar a propósito, que seria até, né, desleal. Falei, na época era o Fabrício, André, Koala, pintou essa ideia lá, vocês querem? Os caras, quê? Agora! Viver de música, que nem você vive aí, aparecer na TV, ganhar esses cachês que você tá ganhando, vamos. E eu já prevendo, eu falei, se assinar e der certo, cara, como é que eu vou fazer, né? Porque já rolava aquela... Vou precisar de um... o pessoal já olhava todo, mas... Uma confusão de horários, de agenda, fica complicado de você trabalhar com duas bandas, não tem né? jeito. Uma menor, outra grande, ainda dava, mas se as duas... Cara, batata. O Reitinho estourou 1, 2 músicas, pegou o primeiro lugar no MTV, segundo no 89, começou a fazer show pra caramba, e eu, nas duas ali, com um sub aqui, mas às vezes não dava, tinha que fazer, porque era um programa importante. E aí, uma semana eu fiz 9 shows, eu falei, o que tá acontecendo? Que era bom pra caramba, por um lado. Sim, mas aí... já começou a bater o cansaço e as indisposições. Exato, né? Porque tem outras pessoas envolvidas, né? Se fosse só eu, era uma coisa. E aí veio uma ideia, tanto do empresário quanto dos caras do Reitinho, de eu me afastar, amigavelmente, assim, vamos por outro bateria que também tá precisando, para ter uma chance, você tá bem no CPM. Eu falei, não, lógico. Eles ainda me prometeram, você grava os discos, os clipes, porque a banda é sua, porque a banda era minha mesmo. Até o registro tava no meu nome. E eu falei, não, beleza, vamos fazer o que é melhor para todo mundo. Aí saí, mas eu fiquei de 99 a 2005 com as duas. E durante um ano e meio, eu fiquei com as duas bombando. Assim, foi legal pra caramba, porque chegava na MTV,
Foi meu melhor ano, né? Teve um ano lá que eu saí com 5, 6 troféus de VMB, assim. Banda Revelação do Reitinho, baterista, melhor clipe do ano do CPM, melhor clipe de rock do Reitinho. Assim. Eu saía de lá, meu, com uma moral, né? Ainda no mundo das artes, agora quero trazer um grande ator, ele que é dublador, muitos papéis, na televisão também fez muita coisa bacana. Amigo Paulo Porto, sempre com um sorriso estampado e boas histórias. Coloca na tela. Vários parentes, amigos, pessoas que eu conheço que falam, Paulo, ó, meu filho, meu sobrinho, meu neto, meu enteado, pô, ele tava, a minha netinha, pô, você precisa gravar uma mensagem do Papai Noel. Então, eu no final do ano, eu mudo a foto do meu WhatsApp, né? Para Papai Noel, boto a foto de um Papai Noel, já tem um Papai Noel lá padrão, e boto lá Papai Noel Alasca, tal, Alasca, e gravo mensagens para tu. Então, Joãozinho, você tem que parar de fazer isso não é legal, você tem que obedecer a mamãe e o papai. Então eu faço voz de Papai Noel para um monte de gente. E eu faço com o maior prazer. Tem gente que fala, pô, você manda. Eu fiquei sabendo que você grava. Eu gravo Papai Noel para todo. Então Já tem muito. É o seu presente. Eu faço isso para muita gente. Legal, muita gente. legal. Não só isso, né? O Aiolos de Sagitário, né? Que eu dublei o Aiolos de Sagitário dos Cavaleiros do Zodíaco. Então muita gente pede, né? Para mandar Aliás, mensagem. o Cavaleiro do Zodíaco foi um passo muito importante para a dublagem, porque veio num momento que estourou. Foi o primeiro anime, né? Sim, o primeiro anime. E eu lembro que os dubladores na época, todos, eles eram assim, convidados, né? Imagino você também, para tudo quanto era evento, e era aquela piração, o Até pessoal hoje, viu? pedindo. Até hoje ainda tem Hoje essa... o meu personagem é um personagem pontual da história, né? Ele é o cara que ele salva a rainha Atena, né? Sim. E ele é um cara que entrega a rainha para os cavaleiros, né? E morre num duelo, né? Que ele defende a rainha Atena. Então ele historicamente ele é lembrado até hoje, né? Mas é E aí volta e meia entrava a voz dele para uma lembrança. lembrança. Pontuar. Então foi um personagem que eu gravei. Tive uma passagem curta na história, né? Mas é um personagem que até hoje eu faço eventos para falar especificamente sobre o Aiolos de Sagitário, né? Bacana. Outros personagens que eu dublo também, né? O Mr. Dink, o Cameron do Modern Family, que eu faço a segunda voz, né? A segunda voz do Cameron, a primeira voz quem gravou foi o LaFay, depois o LaFay foi para os Estados Unidos, e aí eu fiz o teste e peguei o Cameron para gravar. Foi um momento bacana, assim, também. Então a dublagem tem muito isso, né? Esse glamour, né? As pessoas que gostam mesmo, né? Legal, para fechar a nossa primeira retrospectiva do programa Cidade na Rede, trago agora um pouquinho mais de Nil Bernardes, compositor de mão cheia, cantor, olha, um grande intérprete, um grande produtor musical de muitos sucessos. Nil Bernardes nos deu uma entrevista muito legal neste ano de 2024 e a gente coloca parte dela agora para vocês aqui. Coloca na tela. Mas aí a música sertaneja começou a levar muita pancada. E acontece que a música sertaneja ela se tornou como se fosse uma massa de pão. Quanto mais pancada dava, mais ela crescia. Sim. Porque os próprios sertanejos se uniram mais com isso, né? E, inclusive, teve uma época que nós acabamos fazendo uma música que era a respeito disso mesmo, das pancadas que os sertanejos estavam levando. Sim. E aí eu compus, juntamente com o Zezé de Camargo e meu parceiro Antônio Luiz, fizemos uma música chamada Agora Aguenta Nós. Nós estávamos no estúdio produzindo o Zezé, eu estava na mesa, o Zezé sentado assim, numa poltrona atrás, e a gente estava mixando uma música, de repente veio na minha cabeça assim, eu virei para trás e falei para o Zezé, já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós. Aí ele falou, rapaz, o que é isso? Eu falei, pintou agora aqui na minha cabeça. Ele falou, guarda isso daí, esse refrão é maravilhoso. Tal. Bom, continuamos o trabalho. Uns 2 anos depois disso, a gente no estúdio,
o Zezé vira para mim e fala assim, ô Nil, eu estou sentindo falta de uma música para cima nesse disco aqui, né? Aí eu falei para ele, ô Zezé, você lembra daquele refrão que eu cantei aquela vez lá no estúdio e tal? Ele, qual refrão? Aí eu cantei o pedacinho do refrão, ele falou, rapaz, isso é muito bom. E aí eu falei, olha, eu e o Antônio Luiz começamos a fazer essa música lá na casa do Antônio Luiz, né? Inclusive, muito interessante, porque nós estávamos no aniversário do filho do Antônio Luiz, e festa de criança chega uma hora que você fala, você não aguenta mais, né? Aí nós subimos para um sótão que ele tem lá na casa dele e fomos compor. Aí lembramos desse refrão, começamos a compor essa música. Aí o Antônio Luiz falou assim, não, para. Eu falei, como para? Não, para, nós vamos acabar essa música com o Zezé. Olha só como é que Olha que legal. E paramos ali. E eu conversando com o Zezé lá no estúdio, e o Zezé falou, eu falei, olha, eu e o Antônio Luiz já começamos a fazer a música, né? Aí ele falou, e como é que é? E eu chamei o Antônio Luiz, que estava num outro estúdio, trabalhando com o Leonardo. Veja bem as produções que a gente fazia. Num estúdio a gente estava com o Zezé de Camargo e Luciano, no outro estúdio o César Augusto estava botando a voz no Leonardo. Bacana. E o Antônio Luiz estava lá. Eu liguei para o Antônio Luiz correndo, falei, Antônio Luiz, traz a fita aqui que o Zezé quer ouvir e tal, né? Aí tudo isso no estúdio Mosh. Subimos numa sala lá em cima, já ouvindo. Aí, meu velho, o negócio, né? Deixa eu pegar um tom aqui, mas não é. Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós. Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós. O sertanejo é a cara do Brasil. Verde, amarelo, branco, azul e anil. E aí foi, a música foi saindo, legal. Rapaz. Ali compusemos a música naquela noite, já era quase madrugada. Estava sendo gravado as bases do disco do Zezé, nós descemos, o maestro Martínez, que estava no estúdio fazendo, o Zezé já na hora falou, maestro, já tem uma música aqui para fazer arranjo. Na hora o maestro fez o arranjo, gravamos as bases. Essa música depois... ela foi gravada pelo Zezé de Camargo e Luciano e convidados. Sim. É a música praticamente que me lançou, né, como compositor e como cantor, né, que foi o tema de abertura da novela O Rei do Gado. Né? Então essa música Benedito Rui Barbosa nos deu a oportunidade de poder, né, fazer, e foi o meu grande sucesso, né, de parada como cantor também, né? Fazia sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fere e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz, e quem sabe serei. Voam livres pensamentos meus, vão pelo ar, me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Aí, gente, a primeira retrospectiva. A gente volta ainda para contar um pouco mais de histórias na expectativa no término deste ano, que espero tenha sido muito bom a todos vocês. A gente volta na próxima semana com muito mais. Valeu, galera. Valeu, Brasil.